Bom, pessoal, o tema da aula de hoje é o problema do racismo. A gente vai focar num antropólogo brasileiro nessa aula, tá? Que ele talvez seja o maior especialista nessa área, tá bom? Então vamos lá, né? Acho que o racismo, né, todo mundo conhece. Ele é o preconceito racial, né? Ele é muito presente não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Só que ele aparece de outras formas, né? Mas tudo no final é preconceito, não é? A gente não pode deixar de questionar isso. Então, ele se manifesta em muitos níveis, como o nível político, o nível social, práticas, costumes, discursos, crenças, né? Então, ele está inserido, né, dentro da nossa sociedade de uma forma muito enraizada. A gente, como quando a gente vai estudar história, a gente entende que muitos problemas do Brasil têm raízes muito profundas, e essas raízes remontam à época da colonização. Talvez sejam os problemas mais difíceis de resolver, sejam esses problemas ligados a contextos históricos, porque a raiz é muito funda, e aí, para poder mudar alguma coisa, você tem que ter um choque, né? Um choque social muito pesado, mas muito pesado mesmo. E daí se destaca outra característica histórica do brasileiro, que é o comodismo, que também vem da época colonial. Tá? Alguns sociólogos, aqui acho que eu vou citar o Florestan Fernandes, ele vai dizer que é o seguinte: esse comodismo brasileiro ele vem da época colonial porque nós éramos um país colonizado. Então, nós aceitamos, até certo ponto, passivamente, o domínio de uma metrópole. Então, esse passismo, né, essa passividade, é algo que está dentro da cultura brasileira. Então, na hora da radicalização, a sociedade brasileira como um todo, ela tende a se acomodar e não se radicalizar. E isso, em alguns assuntos, acaba não trazendo mudanças significativas, como é o caso da política, né? Como é o caso do racismo e assim por diante. Bom, opera no racismo a construção de estereótipos com base em experiências pautadas no senso comum. Estereótipos de ordem nacional, cultural, religiosa, econômica, étnica são facilmente circulados pela mídia, pelos discursos e revelam forte carga preconceituosa e que podem ser identificados os fenômenos do racismo. O que ele está querendo dizer com isso? Né? Na minha geração, né, eu sou da última geração sem internet. Né? Eu fui ver internet, utilizar a internet com maior facilidade já na minha fase adulta. Então, minha adolescência, né, até meus 22 anos, praticamente eu não usei internet. O que eu estou querendo dizer com isso? A minha geração foi uma geração muito educada em casa, pelos pais, pelos parentes, pelos vizinhos. Então, quando surgia essas questões de preconceito, a gente notava que isso era de uma estrutura familiar. Então, se você via os seus pais, se você via pessoas próximas de você tendo atitudes preconceituosas, principalmente quando você é criança, você acaba por absorver aqueles hábitos e costumes e acaba por reproduzi-los. A geração de vocês é muito diferente da minha. Por quê? Vocês vão concordar comigo que a maioria de vocês foram bem educados, só que uma certa distância, né? Garanto que pelo menos a metade os pais trabalham, né? Então vocês têm, assim, ficam mais sozinhos ao longo do dia. E boa parte da educação de vocês se deu de forma online, pelas redes sociais, pela internet. E aí é uma coisa um pouco complicada, porque por mais zeloso que o pai seja, por mais zelosa que a mãe seja, eles não conseguem ter um controle total sobre o que vocês veem na internet. Vamos ser bem sinceros, né? E a internet é terra de ninguém. Tudo você pode na internet. E isso acaba criando costumes e hábitos que fogem daquela tradição, né? Daquela cultura familiar. Então você vê muitas vezes um tipo de roupa, um tipo de comida, um tipo de comportamento. E você, claro, em vários momentos, você acaba sendo seduzido. Essa sedução que eu falo é algo que te chama muita atenção. E, gente, eu já fui adolescente. É simples. Se algo te chama atenção, você começa a reproduzir. Né? Você não vai ficar ali parado olhando aquilo e falando, nossa, que bonito, vou ficar admirando. Não. O adolescente ele tem um hábito, se algo o chama atenção, se algo prende a sua atenção, ele acaba por absorver aquilo e reproduzir, tá? Tanto de um aspecto positivo quanto de um aspecto negativo.
E aí a nossa sociedade ela está cheio de exemplos, né? Tanto positivos quanto negativos, que a gente está ali no meio, né? Como se fosse um tiroteio, literalmente. Vem bala para tudo que é lado, algumas atingem a gente e acaba criando um efeito sobre a nosso desenvolvimento de caráter. Muitos neuros, né, muitos psicólogos, né, principalmente psicopedagogos, eles vão falar que essa ideia do caráter, né, que essa ideia da personalidade, ele se forma entre o final da infância e o começo da adolescência. Então vocês já passaram por essa fase. Então, por exemplo, a personalidade que vocês têm é a personalidade que vai manter pro resto da vida. Se você é uma pessoa calma, se você é uma pessoa mais discreta, é a sua personalidade. Se você é uma pessoa mais espivitada, uma pessoa mais ávida, que vai para cima, já é outra personalidade, tá? Então isso já está formado, né? Então não tem muito o que falar. Agora isso eu tenho que apontar, ok? Assim, uma coisa eu vou ser bem sincero, meus quase 8 anos dando aula no Coliseu, é muito difícil ali no Coliseu a gente ter alunos com alguns, como que eu posso dizer assim, com alguns costumes que fogem do que a gente considera ideal, adequado, né? Então, claro, né, já vi casos de preconceito no colégio, mas são casos muito isolados, não são casos coletivos. Por exemplo, uma sala preconceituosa, etc. Não, isso nunca teve, tá? Acho que nessa parte aí, tanto a gente chama os alunos, né, os pais de clientela, quanto os trabalhadores da escola conseguiram, talvez, desenvolver um bom trabalho, né? Talvez vocês, em boca pequena, né, entre vocês, já viram mais casos do que eu, que estou a uma certa distância, tá? Então, isso também é uma prerrogativa. Bom, ah, na história, né, o racismo foi substrato ideológico das relações desiguais do trabalho, né, do tráfico de escravos, dos genocídios, como o Holocausto nazista, dos sistemas políticos excludentes, como o apartheid na África do Sul, e de projetos de eugenia. O que está querendo? É uma coisa muito interessante. O brasileiro, até certo ponto, ele fica mais chocado com o que aconteceu na Alemanha nazista do que aconteceu na história do Brasil. Então, para ele, até certo ponto, a escravidão foi algo normal, tá? Mas o Holocausto é imperdoável. Então, são questões que são muito próximas, né? São ideias muito parecidas, só que em momentos diferentes da história e em locais diferentes. Mas a gente tem que saber entender o mal que aquilo faz para a sociedade, né? O preconceito, o racismo, o mal que ele faz, tá? Ele desestrutura a sociedade de um ponto de vista geral, tá? E aí existe também o racismo aversivo, né? Nessas as interações com pessoas de outras origens são evitadas e pessoas diferentes são mantidas distantes. Essa forma de racismo é, portanto, marcada por expressões ambíguas, sutis, obscuras e mais complexas. Para melhor compreender as origens do racismo no Brasil, vejamos o texto abaixo do antropólogo Tarci Ribeiro. Bom, eu tenho um costume, e sempre quando eu falo, quando eu vou explicar sobre racismo e preconceito, talvez algumas pessoas não concordem comigo, mas eu falo assim: todo mundo tem um nível de preconceito. Todo mundo, tá? Talvez só pessoas de outro nível espiritual para não ter nenhum nível de preconceito. O que que eu estou querendo dizer com isso? Na minha opinião, as pessoas precisam de dois tipos de nível de conhecimento. Então, por exemplo, primeiro, admitir. Olha, eu tenho um determinado preconceito em relação a determinados assuntos ou determinadas pessoas. É, percebeu isso? Achar as origens. Por que que eu penso dessa forma? Por que que eu ajo dessa forma? E tentar controlar. Tentar controlar, porque a partir do momento que você controla, que você detecta um problema seu, pode ser pessoal, pode ser social, etc e tal, e você passa a notá-lo e passa a tentar controlá-lo, a primeira coisa que você vai perceber é que você começa a diminuir esse problema do ponto de vista geral. Eu sempre deixo isso um pouco claro, eu não tenho nem preconceito racial. Isso aí para mim nunca tive, minha família é muito plural, né? Meus primos, meus tios, etc. e tal. Mas dentro de casa, eu desenvolvi um preconceito muito grande contra dependentes químicos, tá? Principalmente por conversas, debates com a minha família, com meu pai principalmente. Então, assim, eu não tenho preconceito nenhum contra, por exemplo, um marginal, mas contra uma pessoa dependente químico eu tenho muito.
Tá? Então eu falo, todo mundo tem esse nível de preconceito. Não é racismo, é claro, tá? Um desabafo pessoal. Então eu não consigo entender, não entra na minha cabeça. É até difícil explicar os motivos, mas eu sei as origens, então eu tento controlar isso possível, o tanto normal. E aí é muito interessante vocês, no nível de idade que vocês estão, também poder perceber isso, detectar e tentar ver as origens, as causas e como isso te afeta e tentar ali manter um controle, né? Porque eu acho que não existe ninguém que não tenha pelo menos um nívelzinho de preconceito, tá? Eu estava outro dia na missa, 10 à parte, tinha um padre que ele demorava muito na missa. Aí eu percebi que ele era muito assim, toda vez que alguém da comunidade reclamava que ele demorava na missa, é que ele demorava mais, né? Porque ele tinha tipo um ranço, então você via que ele tinha um tipo certo preconceito com reclamações, então aceitava, né? Ele era muito orgulhoso, então você já tem uma ideia ali, você vai detectando isso nas pessoas. Bom, isso é por causa da parte, tá? Eu sei que às vezes os meus exemplos não têm nada a ver. Bom, vamos lá para o Darcy Ribeiro. Bom, o Darcy Ribeiro, pessoal, ele é um antropólogo, né? Antropólogos estudam culturas, tá? Ele escreveu o livro mais famoso do Darcy Ribeiro é O Povo Brasileiro. Vocês conseguem ter acesso não ao livro, mas entrevistas do Darcy Ribeiro e um documentário que foi produzido pelo Chico Buarque com produção, né? Produção do Chico Buarque junto com a TV Cultura. Acho que esse documentário, se não me engano, é de 94, 95, tá? E tem uma narrativa bem legal, ele é dividido em episódios, que ele fala sobre o povo brasileiro, a origem do povo brasileiro, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, de onde vem, tá? Então, Darcy Ribeiro era um cara que talvez seja o principal estudioso nisso no Brasil. Então, ele vai dizer o seguinte: a distância social mais espantosa do Brasil é a que separa e opõe os pobres dos ricos. A ela se soma, porém, a discriminação que pesa sobre negros, mulatos e índios, sobre todos os primeiros. Entretanto, a rebeldia negra é muito menor e menos agressiva do que deveria ser. É aquilo que eu estava falando para vocês no começo, né? Ele, o Florestan Fernandes, que eram contemporâneos, eles dizem que tem uma certa apatia, né? Uma aceitação dessa dominação, né? E ele vai falar que o negro brasileiro é acomodado, né? O comodismo, né? Da ideia de não afrontar, não no comodismo de não querer fazer, de não afrontar, tá? Não foi assim no ano passado. Não foi assim no passado. As lutas mais longas e mais cruentas que se travaram no Brasil foram a resistência indígena secular e a luta dos negros contra a escravidão, que duraram séculos do escravismo. Tendo início quando começou o tráfico, só se encerrou com a abolição. Sua forma era principalmente a da fuga para a resistência e para a reconstituição de sua vida em liberdade nas comunidades solidárias dos quilombos, que se multiplicaram aos milhares. Eram formações proto-brasileiras, porque o quilombola era um negro já aculturado, sabendo sobreviver na natureza brasileira, e também porque lhe seria impossível reconstruir as formas de vida na África. Seu drama era a situação paradoxal de quem pode ganhar 1000 batalhas sem vencer a guerra, mas não pode perder nenhuma. Isso foi o que sucedeu com todos os quilombos, inclusive o principal deles, Palmares, que resistiu por mais de um século, mas afinal caiu, arrasado e teve seu povo vendido aos lotes para o sul e para o Caribe. Entretanto, a luta mais árdua do negro africano e de seus descendentes brasileiros foi, ainda é, a conquista de um lugar e de um papel de participante legítimo na sociedade nacional. Nela se viu incorporada a força, ajudou a construí-la e nesse esforço se desfez, mas ao fim só nela sabia viver, em razão de sua total desafricanização. Nesse ponto, é bom citar que essa realidade brasileira ela se reproduz em outros países, aonde teve também um tráfico africano muito grande, por exemplo, Estados Unidos, França, Inglaterra, Portugal. Então a gente nota que nesses países é uma realidade muito parecida com o Brasil. O negro de descendência africana ele é muito marginalizado e em muitos sentidos ele é excluído, né? Basta lembrar do caso do George Floyd lá nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos eles tratam isso com talvez mais seriedade que no Brasil, mas é o mesmo quadro, tá? Só que pintado em tons diferentes. A primeira tarefa cultural do negro brasileiro foi a de aprender a falar o português que ouvia nos berros dos capatazes. Teve de fazê-lo para comunicar-se com companheiros de desterro, oriundos de diferentes povos. Fazendo-o se reumanizou,
começando a sair da condição de bem semovente, mero animal ou força enérgica para o trabalho. Conseguindo miraculosamente dominar a nova língua, não só a refez, emprestando singularidade ao português do Brasil, mas também possibilitou sua difusão por todo o território, uma vez que nas outras áreas se falava principalmente a língua dos índios, o tupi-guarani. Calculo que no Brasil, no seu vazimento, gastou cerca de 12 milhões de negros, desgastados como a principal força de trabalho de tudo que se produziu, aqui e de tudo que aqui se edificou. Ao fim do período colonial, constituía uma das maiores massas negras do mundo moderno. Sua abolição, a mais tardia da história, foi a causa principal da queda do Império e da proclamação da República. Mas as classes dominantes reestruturaram eficazmente seu sistema de recrutamento da força de trabalho, substituindo a mão de obra escrava por imigrantes importados da Europa, cuja população se tornara excedente e exportável a baixo preço. Isso já citei até nas aulas de história, que principalmente na última parte do período do Segundo Reinado, teve projetos de eugenia no Brasil, né? Que era a ideia de eliminar gradualmente o negro da sociedade e só inserir brancos, né? Principalmente de origem europeia. Então, essa teoria do embranquecimento, né? Barão de Gobineau, tá? Que era um amigo muito próximo do Dom Pedro II. Deu certo? Não deu certo, porque no Brasil projeto nunca dá certo, né? Principalmente poder, tanto para o bem quanto para o mal. Bom, o negro condicionado culturalmente a poupar sua força de trabalho para não ser levado à morte pelo chicote do capataz, contrastava vivamente com a força de trabalho com o colono vindo da Europa, né? Então, por exemplo, o africano, né, o descendente africano negro brasileiro já adaptado, já culturalizado, trabalhando, eles preferiram substituir pela mão europeia, tá? Então eles desprezam, né? E predisposto a esforçar-se ao máximo para conquistar ali próprio um palmo de terra em que pudesse prosperar livre da exploração dos fazendeiros. O negro, sentindo-se aliviado da brutalidade que o mantinha trabalhando no eito, sob as mais dura repressão, inclusive as punições preventivas, que não castigavam culpas ou preguiças, mas só visavam dissuadir o negro de fugir. Só queria a liberdade. Em consequência, os ex-escravos abandonam as fazendas em que labutavam, ganham as estradas à procura de terrenos baldios em que pudessem acampar, para viverem livres como se estivessem nos quilombos plantando milho e mandioca para comer. Caíram então em tal condição de miserabilidade, que a população negra reduziu-se substancialmente, menos pela supressão da importação anual de novas massas de escravos para repor o estoque, porque essas já vinham diminuindo há décadas, muito mais pela terrível miséria a que foram atirados. Não podiam estar em lugar nenhum, algum, porque cada vez que acampavam, os fazendeiros vizinhos se organizavam e convocavam forças policiais para expulsá-los, uma vez que toda a terra estava possuída e saindo de uma fazenda se caía fatalmente em outra. As atuais classes dominantes brasileiras, feitas de filhos e netos dos antigos senhores de escravos, guardam diante do negro a mesma atitude de desprezo vil. Para seus pais, os negro, o escravo, o forro, bem como o mulato, era mera força enérgica, com um saco de carvão que, desgastado, era substituído facilmente por outro que se comprava. Para seus descendentes, o negro livre, o mulato e o branco pobre são também o que há de mais relés, pela preguiça, pela ignorância, pela criminalidades inatas e irrelutáveis. Todos eles são tidos consensualmente como culpados de suas próprias desgraças, explicadas como características da raça e não resultado da escravidão e da opressão. Essa visão deformada é assimilada também pelos mulatos e até pelos negros, que conseguem ascender socialmente, os quais se somam ao contingente branco para discriminar o negro na massa. Aqui ele questiona o seguinte: existe racismo do negro contra o negro? Sim, existe. Tá? A questão do racismo no Brasil não é uma questão só étnica, também é uma questão econômica. Então, você despreza todo mundo que for pobre. Se for pobre negro, pior. Se for pobre negro mulher, pior ainda. Né? É isso que a gente tem que entender. Se for pobre negro e marginalizado, coitado. Né? Então, aí você vai ver uma discriminação cada vez maior. A gente também pode dizer que nosso racismo ele tem camadas, desde a mais superficial até a mais profunda. Então, é comum nós vermos casos no Brasil ainda de preconceito racial explícito, aonde muitas vezes a pessoa maltrata, distrata, né, qualquer tipo de situação,
né, em que ela se pode se propor como ali um agente da violência, né? Muitos autores também falam que o brasileiro ele é um agente da violência que não sabe como utilizá-la. Então ele utiliza nas horas erradas. Então, por exemplo, ele é preconceituoso, então ele vai descontar toda a sua raiva social no negro, na mulher, no marginalizado, mesmo essas camadas sociais não tendo culpa nenhuma, né? Porque o preconceito, né, a desigualdade social é uma realidade. O racismo é também uma realidade. São coisas diferentes, tá? Claro que, igual eu falei para vocês há alguns instantes, ela tem camadas. Então, é, a gente tem que tentar entender em qual camada que eu tô para tentar resolver, né, e sair dessas camadas e resolver. Claro que o preconceito é um problema grave, tá? Bom, acho que falta só mais dois ou um slide aqui, para a gente continuar. A nação brasileira, comandada por gente dessa mentalidade, nunca fez nada pela massa negra que a construíra, negou-lhe a posse de qualquer pedaço de terra para viver e cultivar. Me diz aí se vocês conhecem algum fazendeiro negro no Brasil. Já viram? Quando vocês mostram aí, quais os grandes fazendeiros brasileiros, grandes de grande fazenda, gado, grandes latifúndios, todos cara branco, branquelo, né? Então você não vai ver esses exemplos, tá? Você pode ter várias, cara, tem várias pessoas negras no Brasil que são ricas, mas ligados a outros tipos de empreendimentos financeiros, mas não à agricultura, à pecuária, tá? E aí, se você for ver os funcionários deles, quase todos são mestiços e negros. Só lhe deu sobejamente discriminação e repressão. Grande parte desses negros dirigiu-se às cidades, onde encontravam um ambiente de convivência social menos hostil. Né? A cidade você ganha mais liberdade, você fica mais invisível. Quando você fica mais invisível, a liberdade é maior. Constituíram originalmente os chamados bairros africanos, que deram lugar às favelas. Desde então, elas vêm se multiplicando como a solução que o pobre encontra para morar e conviver, sempre debaixo da permanente ameaça de serem erradicados e expulsos. Ok, deixa eu ver se acabou aqui. Deu uma travadinha. Ah, não. O negro rural, translado às favelas, tem de aprender os modos de vida da cidade, onde não pode plantar. Afortunadamente, encontra negros de antiga extração nelas instalados, que já haviam construído uma cultura própria, na qual se expressavam com alto grau de criatividade. Uma cultura feita de retalhos do que o africano guardara no peito nos longos anos da escravidão, como sentimentos musicais, ritmos, sabores e religiosidade. A partir dessas precárias bases, o negro urbano veio a ser o que há de mais vigoroso e belo na cultura brasileira. Com base nela é que se estrutura o nosso carnaval, o culto de Iemanjá, a capoeira e inumeráveis manifestações culturais, mas o negro aproveita cada oportunidade que lhe é dada para expressar o seu valor. Isso ocorre em todos os campos em que não exige escolaridade. É o caso da música popular, do futebol e de numerosas formas menos visíveis de competição e de expressão. O negro vem a ser, por isso, apesar de todas as vicissitudes que enfrenta, o componente mais criativo da cultura brasileira, aquele que, junto com os índios, mais singulariza o nosso povo. Né? O enorme contingente negro e mulato é talvez o mais brasileiro dos componentes do nosso povo. O é porque, desafricanizado, na moda da escravidão, não sendo índio, nativo nem branco reinol, só podia encontrar sua identidade como brasileiro. Vale dizer como um povo novo, feito de gentes vindas de toda parte, em pleno e alegre processo de fusão. Assim é que os negros não se aglutinam como uma massa disputante de autonomia étnica, mas como gente intrinsecamente integrada no mesmo povo brasileiro. Beleza? Bom, aqui vou fazer algumas ressalvas, né? Então, primeiro, eu estava conversando, né, estava explicando sobre a formação do povo brasileiro para os alunos do sétimo ano, aula de geografia, né? Entra também muito essas questões. Eu falei para eles, ó, se a gente for parar para pensar, o brasileiro é um povo mestiço. Se você não é mestiço etnicamente, você é mestiço culturalmente. Não tem como você fugir, né? Outra coisa que também veio à minha cabeça é que, como o Darcy Ribeiro fala no texto dele, por exemplo, o indígena estava na terra, o europeu veio para governar, e o africano? O africano ele foi obrigado. Então, se a gente tem que enumerar, né, qual seria o mais próximo dessas etnias, o brasileiro que nós percebemos que vai se pré-estabelecer é o negro africano. Outra coisa também importante é que assim, ah,
No Brasil, nós temos vários milhões de pessoas de descendência africana, só que a maioria delas, não conhecem a própria origens da cultura africana, as influências africanas na cultura brasileira. Por que que se dá isso? Porque o próprio negro, muitas vezes, ele quer evitar o preconceito. Então, ele evita esse contato com a cultura africana, com as suas raízes mais profundas da cultura, né. Então, ele mesmo, ele não se reconhece, não todos, tá, pessoal, mas eu conheço muitos negros que não se reconhecem como negros, tá. Isso é uma forma de alienação? Sim, essa é uma forma de alienação, devido ao medo do preconceito. E dificilmente você vai encontrar uma pessoa negra, tanto homem quanto a mulher, que nunca tenha sofrido um episódio de preconceito na vida, porque isso é parte, infelizmente, da nossa cultura, tá? Então, um dos passos para diminuir esse preconceito racial é os próprios descendentes, em muitos momentos, impor as suas tradições e não deixar as tradições europeias serem as únicas pré-existentes. Então eles têm que legitimar isso, eles têm que demonstrar isso, eles têm que impor isso. E aí sim você vai ver um preconceito diminuir. E quanto ainda as rodas de capoeira forem só na periferia, enquanto os terreiros de Umbanda e Candomblé tiverem que se esconder para poder fazer esses rituais, o preconceito vai continuar. Quanto mais populares essas tradições de origem africana se tornarem, menor vai ser o preconceito. Tá? Então, eu ainda venho de uma geração que vê essas tradições como símbolos de marginalização, né? E, infelizmente, assim, né, do ponto de vista geral, minha família me educou para isso. Então, não frequente determinados lugares, porque ali é marginalização. Então, e hoje eu percebo que muitas vezes, por exemplo, um bar, sei lá, tomar uma cervejinha, é uma coisa que muitas vezes meus pais brigavam comigo e ele ia que eu me sentia mais à vontade de conversar com meus amigos de qualquer origem, né. Então ali que você quebra esse paradigma, esse preconceito, dando liberdade à liberdade, né, se infiltrando, né, se participando, nem que for de telespectador, mas ali você poder contribuir para a diminuição disso, beleza?